Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas na nossa leitura do Evangelho. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para conversar com Deus, é um horário que a gente separa do nosso dia para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um momento de autocuidado. Então vamos começar? Agradecemos a Deus, a toda a equipe espiritual, a oportunidade de estar aqui. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer a nossa leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é o capítulo 17, o dever. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do dever que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da proibidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo crédito para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus defeitos. Essa parte do Evangelho vem nos mostrar sobre o dever moral. E qual que é o dever moral que todos nós temos que ter? É melhorar aqueles sentimentos que a gente já vem conversando há vários dias, aqueles sentimentos não tão bonitos que nós carregamos dentro de nós, o egoísmo, a raiva, a inveja, o orgulho, que todos nós, em algum grau, carrega dentro de si. Então, reduzir esses sentimentos e melhorar os sentimentos bons, que é a compaixão, o amor, a caridade, a fraternidade. Então, cabe a cada um de nós trabalhar essa reforma íntima, olhar para dentro de si. Para Deus, todos nós somos iguais. Então, tanto o ser mais puro que existe no universo, quanto o mais simples e ignorante. Todos para Ele são amados e queridos, porque nós somos filhos dele. Nós somos um pedaço dele. Então, não tem como ele falar que existe um filho preferido e outro não. Mas nós, como filhos, nós sempre queremos aprender e queremos evoluir. Se a gente olhar para a nossa família, olhar para trás quando a gente era criança, a gente não gostava quando os nossos pais olhavam para a gente e falavam assim: olha, meu filho fez isso com orgulho. Quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, quando a gente começou a andar, engatinhar, a gente sempre gostou disso, né? Então, todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo. Se a gente olhar uma criança, a criança quando nasce,
ela é totalmente dependente e ela vai aprendendo e vai evoluindo e vai crescendo e vai seguindo a vida. E assim somos nós perante Deus. Nascemos simples e ignorantes e temos o dever de ir evoluindo. A gente nunca pode esquecer os deveres que nós temos na Terra, de obrigações do dia a dia. Mas elas não têm tanta relevância, tanta importância. A importância que tem, sim, é aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que nós vamos evoluindo. Então a gente não pode ficar parado no tempo. A gente tem que todos os dias fazer uma pequena mudança. Se todos os dias nós olharmos para nós mesmos com dever e responsabilidade daquilo que nós temos que mudar e não o outro, porque a gente tem a mania de querer mudar o outro, né? Mas o outro é responsabilidade do outro. Nós somos a nossa responsabilidade. Então, se todos os dias a gente, quando for deitar, olhar para dentro de si, fazer o balanço, bem, o que eu preciso melhorar hoje e começar a fazer essa mudança, a gente está seguindo devagar aquilo que Deus espera da gente, que é ir para a evolução. Só que olhar para dentro, como a gente já conversou outras vezes, às vezes é dolorido, né? Porque a gente vê tudo aquilo que não é muito bonito, que normalmente a gente aponta para o outro, a gente mostra os defeitos do outro e a gente esconde o nosso, né? A partir do momento que a gente olha para dentro e pensa, ó, isso aqui não tá bem, então eu vou melhorar. Então, se todo dia a gente melhorar uma coisinha pequenininha que seja, em um ano a gente já melhorou muitas coisas. Imagina numa encarnação. A gente não vai conseguir melhorar tudo numa vida só, mas ter a consciência de tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós já é um grande aprendizado, já é uma grande evolução. Então, que a gente possa ter a responsabilidade da nossa vida, entender aquilo que a gente precisa melhorar e começar a fazer pequenos passos, porque só assim que a gente vai conseguir dormir com a consciência tranquila, acordar com a consciência tranquila, olhar as dificuldades da nossa vida como aprendizados, porque a gente só cresce quando a gente passa por alguma dificuldade. Quando as coisas estão muito fáceis, às vezes a gente esquece até de agradecer, às vezes a gente esquece até de se ligar a Deus. Mas na hora que a coisa está difícil, aí a gente lembra rapidinho. Então, que a gente possa fazer esse autoestudo, esse autocuidado com a gente mesmo. Porque essa é a nossa responsabilidade. Quando a gente nasceu, quando a gente se programou para nascer, a gente se planejou fazer várias coisas. Então, vamos olhar para dentro da gente que a gente consegue descobrir aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, que é cuidar dos nossos sentimentos e cuidar de todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, que a gente possa diminuir os sentimentos ruins e aumentar os bons. Eu acho que é isso que está falando nesse evangelho, que é um dever de cada um de nós se tornar um ser melhor, né? Então, vamos fazer a nossa prece? Que daí a gente exercita um pouquinho, né, dessa doação, um pouquinho desse autocuidado. Então agradecemos a Deus todo o aprendizado que nós temos, que nós possamos colocar em prática com humildade tudo aquilo que a gente aprende, que a gente possa nos olhar com mais carinho, gostando mais de nós e cuidando de cada imperfeição que nós carregamos, tentando melhorar a cada instante. Que nós possamos, Pai, distribuir amor, carinho, fraternidade em todos os locais onde nós andarmos. E assim, vamos imaginando uma luz bem forte, cheia de amor, paz, tranquilidade, envolvendo todo o universo. Que a gente consiga sentir todos os seres criados por Deus. E hoje, nesse momento, nós vamos imaginando esse amor envolvendo todos os cantinhos, todas as pessoas. Que a gente possa imaginar todos sorrindo, sentindo o amor de Deus envolvendo cada coração.
Que aqueles que sofrem com dores físicas, espirituais, mentais, possam ter fé e esperança. Que aqueles que moram nas ruas, que não têm o que comer, o que beber, que possam ter essas necessidades saciadas. Que os locais onde existe guerra, o amor possa se fazer presente. Que onde existe injustiça, que Deus possa abrandar os corações. Que aqueles que se perderam no mundo das drogas possam ser acolhidos, possam ter fé, esperança e força para sair dos vícios. Que aqueles que perderam a fé, a esperança, que muitas vezes com depressão, com crise de ansiedade, síndrome do pânico, que muitas vezes no desespero pensam em tirar a própria vida, que possam ser consolados, que possam ter fé e esperança no futuro. Que todos aqueles que estão nos hospitais, nos leitos ou nos seus lares, que possam ser confortados, possam ter fé e esperança no futuro. Que cada familiar possa ser envolvido com paz, tranquilidade e fé. Que os profissionais que cuidam desses doentes possam acreditar no futuro, possam fortalecer a sua fé e sua esperança. E os seus familiares que possam receber nesse momento uma luz que acalme seus corações. Pedimos, Pai, também por aqueles que desencarnaram no dia de hoje, que possam ser recebidos pela equipe de Maria e os seus familiares reconfortados nesse momento. Que possamos também enviar essas energias para todos aqueles que sofrem por algum motivo. Aqueles que nós conhecemos, que hoje têm medo, têm insegurança. Que possam sentir Deus nos seus corações. Que possamos, Pai, sempre ajudar aqueles que estão nos nossos caminhos. Que possamos sempre levar o Evangelho de Jesus durante a nossa vida, por todos os lugares onde nós andamos. Que nos momentos de dificuldade possamos lembrar das palavras do Cristo, que possamos lembrar de Deus, nosso Pai, e possamos sentir o abraço da nossa Mãe Maria, nos fortalecendo a cada momento. Que no momento que tivermos dores, possamos levantar os nossos pensamentos até Deus e receber essa energia de amor que Ele sempre nos envia, nos fazendo acreditar que todas as dificuldades vão passar. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos a presença de cada um de vocês no dia de hoje. Que Deus possa envolver a família de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã, no mesmo horário, estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.